Se alguém quiser comentar, falar, dar alguns exemplos, fique à vontade para contribuir. Pode falar, Isoleta. Pensando em tudo que a Camila falou, a caridade, ela é uma coisa assim, muito profunda, porque até para nós ajudarmos as pessoas, a gente tem que saber o que ela quer. Às vezes, a gente quer ajudar do jeito da gente, mas não é aquilo, mas não é aquilo que eu quero dar que ela está precisando. Eu vou dar um exemplo, até da Camila mesmo. Uma vez a gente estava distribuindo uma comida na rua, nós demos uma marmita para uma pessoa e a pessoa falou assim para ela: Eu estou precisando de um abraço. Você me dá um abraço? Né? Aquela pessoa que estava suja, mal cheirosa, ela falou: Eu te dou um abraço. Então, o abraço para ela naquele momento era muito mais importante do que a comida. Então, a gente tem que ter muito cuidado no ato de fazer a caridade, para não fazer a caridade do jeito que a gente quer. Às vezes a gente acha que a pessoa está precisando de uma coisa, e não é de uma coisa material, e não é uma coisa material que ela está precisando. E às vezes a gente não tem essa sensibilidade de enxergar o que realmente o outro está precisando. Porque eu quero fazer do meu jeito. Se não for do meu jeito, não está bom. Né? Então, a gente tem que também ter essa percepção. O que que o outro quer? O que que o outro está precisando? Não é, às vezes, aquilo que eu quero impor para ele. Porque se eu já vou querendo fazer uma caridade impositiva, não. Você está precisando disso, você tem que fazer assim. Se for do meu jeito, se não for do meu jeito, não está bom. Então, que caridade que é essa? Né? Então, às vezes nos falta essa percepção. É o pão material ou é o pão espiritual? Ou são os dois? Às vezes, o que que ele está precisando primeiro? Às vezes ele está precisando primeiro do pão espiritual, não do pão material. E isso é porque a gente tem a mania de achar que só o material resolve. E às vezes o que ele está precisando mesmo, muito mais do que o material, é o pão espiritual. E nós não temos a percepção de enxergar, né? Amandinha, pode falar. Pegando o gancho, né, que a Isoletinha deu um exemplo de uma vez que a gente saiu na marmita, aconteceu com a Camila, né? E aí, uma dessas vezes também que a gente foi fazer a entrega de marmita, a gente estava para um lado bem longe, assim, era até um rapaz bem isolado, né? E aí, nesse dia, tava até a Babi, eu estava com a Babi distribuindo a roupa e as meninas no outro carro distribuindo a marmita, né? E aí ele foi, pegou a marmita com as meninas no carro da frente, junto com o suquinho. Aí eu falei, ó, tem roupa aqui. Aí ele, nossa, que bom, tem roupa, né? Aí nós estávamos indo embora, ele falou assim, mas deixa eu pedir uma coisa para vocês. Vocês podem rezar comigo? Então, assim, né? Ele estava precisando do alimento, ele estava precisando da roupa, mas ele também estava precisando, né, dessa outra forma de caridade, que era uma oração, né? E aí até a Babi pegou, fez oração com ele, aí o olho dele encheu d'água, assim, e aí ele agradeceu, assim, de uma forma que eu nunca vou esquecer isso. Então, assim, então tem várias formas, né, de fazer a caridade, não é, às vezes, ali só entregar a marmita ou entregar a roupa. Às vezes, o que ele quer também é sentir Deus um pouco mais perto, né? E aí foi através dessa oração, aí eu senti essa forma, né? E aí, assim, ficou muito gravado isso em mim. Aí eu quis também comentar.
Quando eu vou caminhar, eu tenho o hábito de dar bom dia para todas as pessoas que eu cruzo. E aí aquelas pessoas podem estar bem carrancudas. E aí é para aquelas que eu abro o sorriso e falo, bom dia! Aí a pessoa dá um clique na cabeça dela, ela, bom dia! E às vezes, com a gente mesmo, você acorda aquele dia meio borocochô, aí fala, ai, mas eu não vou dar bom dia assim para as pessoas. Daí eu volto assim, nossa, revigorada. Aí as pessoas abrem um sorriso para você, algumas te respondem, não te respondem, mas a grande maioria, ela pode estar com a cara mais fechada que for, mas se você passa e dá um bom dia sorrindo para essa pessoa, a grande maioria vai retribuir com um sorriso e um bom dia para você também. Então, é isso, é um ato tão pequeno, mas que só de você trocar um sorriso e um bom dia com uma pessoa, isso já vai mudando a nossa frequência. Então, é um ato de caridade, que às vezes você pode dar um sorriso e um bom dia para a pessoa, pode mudar o dia dela. Pode mudar a vibração, pode mudar o rumo das coisas. A gente não tem a noção do alcance que as pequenas ações podem causar, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas também. E a gente sempre fica esperando o grande. Ah, tem que ser uma coisa grande, tem que ser grande. Não, mas as coisas se tornam grandes a partir dos pequenos atos que a gente pratica e constrói no nosso dia a dia. Eu E também sou essa você, pessoa que vai caminhando e dando bom dia com um sorrisão para todo mundo, né? E eu percebo que às vezes as pessoas estão tão, sei lá, assim, né? Às vezes pensando em problemas, sei lá, tão carrancuda que a gente até dá um. Elas até assustam, assim, né? Mas aí depois muda mesmo, assim, né? Dá uma quebrada, assim. Tem outras que são que nem você falou, que não responde, né? Mas a maioria responde, né? não é? E aí vira um hábito, né? Você dar um bom dia. E é tão simples, é uma coisa tão simples, né? E que faz uma diferença que a gente nem imagina. Mas se a Nádia. gente for pensar, né, a caridade, ela começa dentro da nossa própria casa, né? Às vezes você levanta, o outro levanta com aquela cara carrancuda, você fala, ixi, amanheceu azedo, larga para lá. Ao invés de você chegar e falar, o que que é que está acontecendo, né? Sim, Então, são as pequenas coisas do nosso dia a dia que está ali todos os dias do nosso lado para a gente praticar um ato de caridade, a gente não faz, porque não temos a percepção de enxergar. Porque às vezes a gente se fecha tanto dentro do nosso mundo que a gente não enxerga o outro, a gente não enxerga a necessidade do outro, né? A sim, gente chega às vezes no trabalho, a pessoa chegou lá, tá com aquela, ih, chegou azedo, chegou virado, chegou não sei o quê. Mas a gente vai lá perguntar, o que foi que você tá hoje? Parece que você não está bem. Não, a gente só tem a capacidade de julgar que ele chegou com a cara feia, sim, né? O vizinho, por exemplo, eu tinha uma vizinha aqui que ela todo dia estava na rua. E ela sempre estava de mau humor. Aí, o pessoal em torno conhecia, ela sumiu. Ela estava caída dentro de casa e uma vizinha percebeu que fazia 3, 4 dias que ela não estava. Ela chamaram o bombeiro. O bombeiro entrou, ela estava caída dentro de casa. Inclusive, ela veio até a óbito. Então, cadê a caridade das pessoas ter a percepção que fazia 2 dias que ela não estava na rua, xingando com aquela cara feia dela? É porque a gente se tranca dentro do nosso mundo
e não está nem aí para o outro. O outro que a gente fala é o outro nosso próximo, que mora do lado da minha porta, que está ali dentro da minha casa, né? E que eu não, tá? Amanheceu virado, o colega de trabalho que às vezes está com problema. Não, ele é chato demais, não quer conversa, larga para lá. E a minha capacidade de ir lá e perguntar: está acontecendo alguma coisa? O que que foi que hoje parece que você não está bem? Isso tudo são pequenas ações de caridade do nosso dia a dia e que a gente não está nem aí para fazer para o próximo. Que a gente acha que caridade é dentro do centro, é igualzinho hoje que fui lá, fiz a minha galinhada, distribuí, fizemos o evangelho. Não, fiz a minha caridade, pronto. O resto da semana, até quarta-feira que eu tenho trabalho lá no terreiro, eu estou livre dela. Não. E o meu dia a dia? E os meus pequenos atos? Isso tudo são atos de caridade, né? Né? Por isso que a gente precisa. Eu sempre bato muito numa tecla que é se conhecer, se enxergar para conseguir enxergar o próximo melhor. É, me melhorar para conseguir estar aberta para o próximo. Eu sempre, eu sou muito do autoconhecimento, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo estar a serviço, né? Se eu não me conheço, eu não consigo me colocar nesse servir, né? Nesse sacro ofício do servir, do fazer o bem ao próximo, né? E para isso eu preciso me conhecer, né? Porque eu fui parte dessa caridade, é comigo mesma, é eu me melhorar. Porque eu me melhorando, se somos todos interligados numa teia, eu me melhorando, eu vou melhorar o meu entorno, isso vai refletir nas pessoas que estão ao meu redor e cada um vai fazendo isso. Então, realmente, é a teia. Então, o que eu mexo na minha teia? O que eu posso fazer comigo de bom, de positivo, que vai reverberar amorosamente na minha teia, né? Porque a caridade está aí dentro de um dos princípios de valores, né? De valores elevados. Enquanto mais eu lapido o meu diamante interno, quanto mais eu caminho, quanto mais eu conheço a minha sombra para vivenciar a luz que habita em mim, mais eu consigo elevar e aprimorar os valores de Deus, que Deus deixou aí para nós, para a gente caminhar e se elevar e nos melhorarmos, né? E a caridade, ou a solidariedade, que para mim ficou assim muito parecido, né? São palavras que se diferem, mas o objetivo é o mesmo, ou fazer o bem para o próximo, né? Independente do termo linguístico que se usa, mas que eu posso, né? Que eu posso ser uma pessoa melhor a cada dia para poder estar nesse sacro ofício de servir o próximo. Alguém mais quer falar? Dora? Aí, eu vejo que um dia eu ouvi um estudo de uma moça e que ela trazia um pouquinho disso mesmo. Ela falava como é difícil, ela falava sobre a caridade espiritual, caridade material e a caridade moral, né? Então, ela trazia até um pouquinho de alguns exemplos que às vezes a caridade material é muito fácil, porque é aquilo que vocês falaram: eu vou entregar um item, eu vou entregar um dinheiro, eu vou entregar alguma coisa, e você não tem aquela preocupação com a pessoa em si, né? Será que eu atingi ou não o que ela estava buscando? Será que, até a Isoleta falou isso, será que eu atingi
o que ela realmente estava precisando, né? E ela fala um pouquinho a caridade espiritual, que é esse momento, né? Olhar querendo ou não para aquele ser, como, como se diz, é filho do pai, né? É irmão, nosso irmão também, e a moral que é a nossa em si, né? Porque quando você entra, até então, para esse trabalho, o propósito, além da caridade ao próximo, é a mudança, né? A minha própria mudança, como você disse, não adianta eu ter uma atitude. Se a consciência às vezes age de outra forma, se às vezes em alguns outros momentos eu também não olho para dentro de mim, né? Então, eu achei muito interessante, realmente é muito isso, né? É muito fácil a gente, às vezes até fala, eu faço a caridade, né? Mas eu faço até em que ponto? Eu atinjo o próximo até em que ponto, né? Você aprender a ouvir, você aprender o sentir, separar um pouquinho para ouvir uma mensagem, não uma mensagem, mas às vezes o problema ali do outro. E às vezes aquele outro é um outro que você, de repente, não suporta, né? É que às vezes, de repente, é uma coisa que você, de repente, não quer ouvir. Mas Uhum. aí, direcionado justamente para você prestar um pouquinho de atenção, você falando aí, eu lembro que sexta-feira eu tive um encontro assim muito rápido, né? Eu falo que transporte coletivo acontece de tudo, né? A gente entra ali, se encontra Deus e todo mundo. Então eu tive um encontro com um filho de um familiar, né? E assim eu fiquei me perguntando, porque hoje ele está numa outra religião, uma religião que ajuda ele muito no processo, né? Porque ele e a mãe passaram por muitas dificuldades e a mãe foi uma pessoa muito sozinha, então desde quando cresceu, aí você falando, eu estava aí me perguntando, né, até que ponto realmente mesmo a gente é caridoso aí com o próximo, né, de realmente ajustar e às vezes até de repente não abusar, né, na parte assim até espiritual, porque às vezes a pessoa vem para você pegando, pedindo um auxílio mesmo, pedindo uma ajuda, né? E às vezes você ali, num ato inconsequente, você pode afundar ela mais ao invés de ajudá-la, né? Então a Uhum. caridade, ela tá, eu vejo ela numa balança até difícil, né? Eu estava conversando com uma colega minha esse dia, eu falei, nossa, tá tão difícil às vezes pedir um item, o pessoal parece que ninguém quer ajudar, né? Mas é tão simples, aí você tem que buscar um comparativo, né, para a pessoa entender que às vezes aquele item que você está oferecendo, né? Eu até brinquei hoje com o João, custa uma garrafa de uma Coca, mas custa uma garrafa daquele lanche que você gosta tanto, né? Porque às vezes Uhum. quando você pede essa caridade, a pessoa, ela põe em si, assim, na balança, mas eu vou fazer isso, né? E às vezes a gente deixa de olhar com carinho mesmo, que é para assistenciar alguém, né? Então, Sim. assim, realmente põe a gente num desafio, você praticar ela com sinceridade, com transparência, sem julgamento, que foi o que vocês falaram, né? Porque o julgamento, infelizmente, é o primeiro que vem na mente quando a gente vai fazer alguma coisa, quando você não está envolvido em nenhuma ação, assim, vamos falar, espiritual, né? E que você se Sim. prontifica a fazer alguma coisa para iniciar, já é um ponto bom, mas aí o julgamento ainda, eu acho que é um não sei se é pecado a palavra certa, mas é uma coisa que ainda bate na gente, né? E ela vai batendo de novo até você aprender a abandonar esse julgamento e entender a lei, eu acho que ver com a alma, né? Ver aquele Sim. ser humano que, independente do que ele está passando, é dificultoso. Eu brinco muito que às vezes eu vou no meu serviço, antes de chegar no serviço, eu tenho o hábito de comprar pão. Eu gosto muito de pão, né? Então eu passo sempre no estabelecimento e às vezes tem sempre alguém ali. E final do mês, às vezes, quando é o sufoco, né, eu falo, Senhor, desculpa, mas hoje não dá, não tem jeito para levar. Na próxima eu levo. Aí eu começo a rir muito, porque quando chega o dia do pagamento, aí tem dois. Aí eu lembro de certo, é para dar naquele dia que não tinha o outro. Aí eu não dou conta, não. Aí ele vai dobrando, né, para colocar. Então a gente vai pegando esse hábito, né, justamente para, não é assim, é porque dos nossos estudos eu lembrei que
eu acho que a fome é uma dor muito difícil, né? Independente da pessoa que você vai contribuir, a fome em si ela aperta muito. Não importa se ele está no vício, se ele não está, se Não tem mais um questão Ai, gente, lá no seu buscar, já comprei já. Foi 2 pão. as condições de trabalhar ou não, né? Mas a fome eu acho que é uma das dores que mais aperta aí dentro da Eu não gente, vou né? comprar mais 2 pães, porque essa não E é você barata, eu entrega compro pão. para aquela pessoa é muito favorável, assim, para ela. Envelhecido. Eu gravei muito o dia que vocês falaram assim, a pessoa que às vezes está nesse vício, o açúcar para ela é como se fosse um chocolate para a gente, né? Então, toda vez que eu passo e às vezes eu vejo alguém que às vezes eu vou doar alguma coisa, a primeira coisa que eu lembro é do item que tem açúcar, justamente para trazer um pouquinho de conforto para ela ali aquele dia. Sim, sabe, Dora, nesses trabalhos, teve uma vez que a gente estava, tipo, voltando das marmitas, assim, né? Eu pego muito as marmitas como um exemplo, assim, porque é aonde é o meu maior aprendizado, assim, né? Hoje, nesse âmbito, porque nós vamos em lugares, a gente vai no umbral mesmo, né? A gente chega nesse ponto, né? E aí eu estava falando até, a miséria humana dói nos olhos das pessoas, né? Então é mais fácil você, não quero ver, não quero saber, não quero ver. Ah, toma, ou então quem quer, toma um dinheiro, pronto, mas eu não quero ver, porque dói, é triste você, né, conviver, enxergar que o outro está na miséria. E na miséria, é miséria em todos os sentidos, material, emocional, mental e espiritual, né? Cada um com a sua história, independente do que for, né? Nessa última entrega que a gente fez, a gente para num lugar que é um bar onde se reúnem muitas pessoas, muitos dos adictos ali naquele lugar. E a gente sempre com um sorriso, boa noite, boa noite. Aí veio um senhor, foi um dos últimos a pegar a marmita. Ele olhou para nós e falou: Vocês sabiam que o que vocês fazem não tem preço, porque aqui vocês tratam de animais. Então, a condição que eles se veem, a condição, eles chegaram a um estado de tamanha miséria humana que eles se veem como animais. E aqui são pequenas coisas que a gente olha e fala. Aí eu falei, não, irmão, não, nós somos aí, eles somos igual, somos tudo irmão, estamos aí. Não, não. E isso, assim, é, e eu conto isso, não é porque isso mexe com a gente, mas mexe no profundo, né? Precisa-se de ter uma lapidação para conseguir, e de uma entrega muito grande para conseguir realmente adentrar nos umbrais do plano terrestre, né? Porque às vezes a pessoa quer a marmita, mas o boa noite é aquilo. Uma vez o cara falou: Nossa, tinha tantos anos que ninguém me dava boa noite, que eu nem lembro a última vez que alguém me deu boa noite. Então, a miséria humana, ela é doída, ela é dolorida em todos os âmbitos. Umas com a visão sendo mais perceptível e outras menos. Mas quando a gente vai se lapidando para conseguir, né, caminhar com integridade e amorosidade dentro desse valor que é a caridade.
Caridade é amar, né? É você distribuir o amor, independente, seja num prato, seja num abraço, seja no momento que você vai parar e ouvir, né? É você amar. Eu acho que naquele momento você está trocando amor, tanto para você como para o próximo também, né? Sim, É o ato. Eu passei, vou contar rapidinho, um momento engraçado, um dia, que eu tenho hora que a gente responde muitas coisas no supetão, né? 880 ainda vai, né? E eu lembro que era uma situação com a minha mãe que ela queria fazer um convite para algumas pessoas. E eu até falei para ela, não, mas por que vai convidar pessoas assim, assim, aquilo, outro, né? E eu fiquei muito brava. Aí eu lembro que depois passou uns minutinhos, eu fui ver uma mensagem, que eu tenho um hábito, às vezes, vou olhar alguma coisa. A primeira mensagem que abriu foi uma mensagem falando de Jesus Cristo, quando ele fez a mesa. Eu não sei bem explicar, mas eu sei que quando ele fez aquela mesa de jantar, então, de uma certa forma, ele falava que Jesus não escolhia os que iriam sentar. Mais ou menos assim, foi o tapa de pirica, como diz o outro, né? Para mim poder aprender. Aí eu falo, gente, é engraçado, porque ao mesmo tempo que você já vai, logo a resposta já vem, né? Só para fazer você refletir e entender. Que é isso aí que você falou, né? A gente tem que aprender a desapegar e desapegar da miséria humana e olhar que é um outro, né? Amanhã pode ser nós, pode ser um familiar, pode ser qualquer outra pessoa e todo mundo, querendo ou não, o trabalho que vocês fazem é sempre levando aí, é o amor através do alimento com a pessoa que ali, naquele momento, ela está recebendo não só atenção, mas um pouquinho, pelo menos, de dignidade, né, como ser humano. sim. Alguém mais quer dar sua contribuição, falar alguma coisa? Eu Eu só queria quero. acrescentar. Ah, então tá. Eu queria acrescentar, porque desde o início do estudo, eu estou com um livro aqui que chama Não é Coisa da Sua Cabeça. E ele fala sobre transtornos mentais, emocionais, né? São os mentais. E desde o início do estudo, tá me vendo muito ele na cabeça, eu não estava conseguindo associar com o estudo. E aí, quando você mencionou de olhar, né, para a miséria, que a gente não olha porque dói, e aí eu entendi o porquê desse livro. Ele, na verdade, ele fala sobre os transtornos, mas ele fala de como a gente olha, ele fala de uma visão da saúde, né? Quando acontece algum acidente na rua, né? A gente tende a ser curioso, a olhar, né? O que está acontecendo e tudo mais. Mas quando passa algum andarilho, né? Que falando sozinho, que na verdade é uma esquizofrenia, a gente passa direto, a gente não olha para ele, né? E isso a gente não está olhando para a gente mesmo, né? E talvez isso também esteja dentro da caridade. Pelo preconceito que a gente falou no estudo passado também, né? De não olhar e estender a mão e ajudar esse tipo de pessoa, né? Que muitas das vezes a própria família abandona, por isso que ele se vê em situação de rua, né? A gente teve o Holocausto brasileiro, né? Que era isso, a gente excluía essas pessoas. E hoje a gente vê a maioria nas ruas, e hoje a gente vê muito mais, né? Por exemplo, os autistas. Então, é uma forma também de caridade, né? A gente tem um certo receio de olhar para essa miséria também, né? Entre aspas. E é uma coisa que a gente pode ser caridoso também para quem tem algum certo tipo de limitação. Só isso que eu queria falar. Sim. Quem que tinha falado, gente? Você tocou num ponto interessante, porque, de fato, a questão das debilidades mentais, né, das questões emocionais, e é tão, assim, complexo, porque hoje nós estamos vivendo um adoecimento em número assustador, né, nunca visto antes, nesse sentido mesmo, um adoecimento psíquico.
sendo gerado assim por diversos motivos, mas principalmente pela por muitas imposições sociais que nós fomos construindo e que não tem dado certo, mas a gente ainda não mudou, não acordou, não despertou para perceber, né, que elas estão nos adoecendo de forma assim massificada, né? Alguns já estão percebendo, estão modificando alguns hábitos, mas enfim. E realmente, né, a construção histórica da loucura é essa mesmo, né? É do isolamento, é da exclusão. E o que que é loucura? Né? Será que são eles que são loucos ou nós, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa, de fato, nos aprender, né? A nos permitir refletir, pelo menos, né? Começar uma sensibilização mesmo, né? Dentro do nosso convívio cotidiano com as pessoas, porque realmente está posto. Sempre existiram, né? Sempre tivemos muitos adoecimentos diversos, mas que ao longo da história também até as pessoas com deficiência física eram escondidas dentro de casa, né? Eram a vergonha da família, mas eles não conseguiam ir a lugar algum, né? Então, não existia, igual você tocou no assunto do Holocausto, não existia um lugar igual Barbacena, né, para levá-los, para internar e deixar lá, né? Mas ficava dentro de casa e às vezes nem os vizinhos sabiam que existia uma pessoa deficiente dentro daquela família, né? Então, nós temos mesmo muita dificuldade de lidar com o diferente e isso é cultural, né? E hoje, graças a Deus, e a muitos movimentos de muitas pessoas com uma empatia maior, uma sensibilidade maior, né, tem sido provocadas essas reflexões, tem sido provocados muitos movimentos, inclusive da questão legal mesmo, né? Não só reflexões, mas foram inseridas muitas leis que para que seja protegido, para que seja preservada a vida dessas pessoas, porque são pessoas, né? Não podem ser excluídas. Então, houve um avanço, mas ainda é preciso bastante coisa para a gente ter essa coragem, né, de olhar e receber realmente como um igual, mesmo nessa condição. Mila, vou aproveitar meu recadinho aqui do tempo para agradecer que o estudo foi muito rico. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter no nosso dia a dia, né? Porque é isso, como a Fran colocou aqui na mensagem, a gente também tem que ser caridoso com a gente mesmo, né? Não só com o próximo, mas eu acho que a gente tem que ter isso na nossa mente todos os dias, né? O que que a gente, como você falou, o que que a gente gostaria de receber, né? E de proporcionar ao outro, assim. E aí eu abri o microfone para falar que a gente tem só mais 5 minutinhos. Tá certo. Se alguém quiser mais falar, né, falar mais alguma coisa, contribuir, né, mais alguma coisa. Eu acho que a gente tem que começar a abrir mais a nossa visão no sentido geral da caridade. Porque, como a Camila falou, da miséria humana, da miséria espiritual. E a gente tem a mania de enxergar que essa miséria espiritual só existe nessas pessoas que têm a miséria material, nessas pessoas que estão na rua, nessas pessoas que estão passando fome. Só que a gente esquece que existe muita miséria material, espiritual e moral dentro dos palácios. Só que a gente tem a ignorância ou o preconceito de falar, tá chorando de barriga cheia, aquele fulano tem tudo, mas ele tem tudo o quê? Ele tem tudo material. E as outras coisas? Será que essa pessoa também não precisa de atos de caridade?
de amor, de compreensão, de ouvido, né? Então, a gente tem que começar a enxergar essa caridade num âmbito muito mais abrangente, que não é só o necessitado de coisas materiais que precisa de caridade, da nossa caridade. E tem muito mais gente que às vezes está ali convivendo conosco, do nosso lado, que tem uma condição financeira muito melhor que a gente, e que está precisando tanto de uma caridade, e a gente não enxerga porque a gente acha que ele já tem tudo. Então, a gente precisa realmente expandir o que é uma caridade, né? E às vezes a gente não, e às vezes não, e a gente não tem essa visão. Ah, porque ele tem tudo de material. Sim, ele tem tudo material. E será que ele tem amor? Será que ele tem amigo? Será que ele tem uma pessoa para desabafar? Será que ele não está precisando de um abraço? Então, a gente tem que começar a enxergar a caridade em todos os âmbitos. Sim. Porque é mais fácil ver a miséria material do que as outras misérias. Mas elas podem ser até maiores do que a material, porque elas são imperceptíveis a olhos nus, né? Precisa ter uma sensibilidade. Bom, então, acho que é isso, né, gente? Acho que agradecer aí pela oportunidade de falar sobre, porque quando se fala, se faz, né, mas parar para comentar e montar um estudo sobre, né, leva a gente a expandir a nossa consciência, né? Então, e a consciência, uma vez expandida, nunca mais volta ao tamanho original. Porque a gente, né, saia melhor, como eu disse, melhor do que chegamos e que a gente possa ser pessoas melhores a cada dia para a gente, tanto para nós quanto para o outro. Então, agradeço aí a oportunidade, a contribuição de todos. Obrigada, boa noite, boa semana a todos. Boa noite, boa semana. Boa noite, Camila. Boa Muito noite. obrigada, estudo maravilhoso. Boa semana, gente. Boa noite a todos.